Vamos lá, galera. Boa tarde. Vamos começar com a nossa segunda revisão de matemática aí, visando a prova da IBAD. Então, tem questões de área, algumas questões de volume, regra de 3, juros simples, problemas com fração. Então, a primeira questão nossa aí da nossa banca IBAD aí da nossa prova, uma questão de problemas com fração, que fala o seguinte: Ingrid gastou 5 nonos do que possuía com uma bolsa. Então, olha só. Vou fazer o seguinte: gasto. Aqui são os gastos dela. Tá? Você sabe quanto é a quantia? Não, vou chamar de X. Então ela gastou 5 nonos de X. Do que sobrou, então aqui eu vou colocar resto aqui. Tá? Então ela faz um gasto, e a cada gasto que ela faz, vai sobrar um resto aí. Então olha só. Se ela gastou 5 nonos do que possuía, restou quanto? 4 nonos do que ela possuía, né? Quanto falta 5 para chegar ao meu todo? 4, beleza? Aí, esse aqui foi o primeiro gasto dela. Aí fala o seguinte: do que sobrou, gastou 1/3 com uma blusa. Sabendo que lhe restou R$ 200, o valor que Ingrid possui no início era de... Então, olha só, o segundo gasto dela foi 1/3. Vou mudar aqui a cor. Ela gastou 1/3 do resto de 4 nonos. Então, olha só. Então, vai restar o quê? Ó, se ela gastou 1/3 do resto, sobraram 2/3 de quem? Do resto. Beleza? Então, você pode sempre fazer esse tipo de problema assim. Tá? Então, olha lá. Ó. Se ela gastou 1/3 do resto, sobraram ainda 2/3 do resto. E isso aqui que sobrou corresponde aos nossos R$ 200. Então você tem 2/3 do resto é igual, deixa eu melhorar esse 9 aqui, é igual a R$ 200. R$ 200, né? Deixa eu só colocar aqui o X igual a R$ 200. Pronto. Beleza. Agora vamos lá. Ó, posso simplificar aqui. Ó. Por 4 dá 50. Por 4 dá 1. Vou dividir por 2. Dá 1 por 2, 25. Então estou ficando com o seguinte. Ó. Aqui em cima eu tenho 1 vezes 1, 1 vezes x, x. X sobre 3 vezes 9, 27. Tudo isso igual a 25. Então agora eu vou ter 27 vezes 25. Então x é igual a 25 vezes 27 ou 27 vezes 25. Então olha só. Se fosse 25 vezes 25, daria 625. Então é um pouquinho maior. Só pode ser letra D. Tá? Mas vamos confirmar aqui. 7 vezes 5 é 35, ficam 5 e 1, 3. 7 vezes 2, 14, com 3, 17. 2 vezes 5, 10. Fica 0 e vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Então, 5. Aqui é 5, né? Por 5 eu coloquei 6 ali, ó. Olha só. É 5. Somando agora, eu tenho 5, 7, 6. 675 aí foi o que ela possuía no início. Isso aqui está na letra D. Gabarito letra D. O gabarito aí procede. Beleza? Questão 2. Banca IBAD aí. Outra questão em problemas envolvendo frações. Ele fala o seguinte: um grupo de agentes ficou encarregado de visitar certo número de residências. No primeiro dia, visitaram 1/4 do total das residências. Você sabe quantas residências tem? Não. Vou chamar de X. Então, olha só. Aqui é a visita. Vou chamar de visita, não. Deixa eu apagar aqui. Vou chamar de visita, não. Vou fazer igual a outra. Vou chamar de gasto e resto. Beleza? Esse gasto aqui é quanto ele está usando do total.
e aqui o resto. Tá? Dá para fazer sempre assim. Primeiro dia. No primeiro dia, foram visitados 1/4 do total de residências que eu falei que era X. 1/4 de X. Então sobraram o quê? 3/4 do meu total de residências. No segundo dia, ele vai visitar o quê? Ó? Segundo dia, 1/3 das residências, né, do restante das residências. Então aqui, ó, ele vai usar 1/3 do resto. E que resto é esse? 3/4. Tranquilo? Então, olha só. Se ele usou 1/3 de 3/4, quer dizer que o que restou foram 2/3 desse resto aqui. Tá? Igual nós fizemos anteriormente. Terceira passagem no problema. Terceira passagem. No terceiro dia, ele vai gastar a metade, né, que ele fala aqui, ó. Aqui, visitaram a metade daqui, ó. No terceiro dia, visitaram a metade do restante. Então, ele visitou a metade do restante. E o que é o nosso restante? 2/3 de 3/4. Tá? 2/3 de 3/4. E você consegue perceber que o resto também é igual a esse, porque olha só, o resto vai ser o seguinte, ó, o resto que eu tenho é 2/3 de 3/4 do meu total. Esse aqui é o resto. Se ele visitou a metade, restaram o quê? A metade do resto. Então, restaram 2, né, um meio de quem? De 2/3 de 3/4. E isso aqui é o meu resto, que é o quarto dia. Então, no quarto dia, eles visitaram as 36 resistências restantes. Então, essa parte aqui que sobra é o que lhe falta visitar no quarto dia. Então, isso aqui equivale a quanto? 36. Deixa eu dividir aqui meu quadro, tá? Então, dá para fazer sempre dessa maneira. Tá? Você pode não optar por fazer aquela equaçãozinha do primeiro grau, tá? Então, aqui, ó. Você tem aqui 2 vezes... Se você quiser simplificar, você pode simplificar aqui logo, ó. Por 2, por 3. Então, meu resto, na realidade, eu tenho x sobre 4 é igual a 36. X vai ser igual a 4 vezes 36, 144. Então, tinha um total de 144 residências. Gabarito letra E. O gabarito aí procede. Questão 3. Banco IBAD também. Um agente aplicou um capital C a juros simples, a taxa de 20% ao ano durante 3 anos. Tá? Primeira parte do problema, vamos anotar aqui. Ó. Então, ele me deu um capital, né? Ele fala que é regime de juros simples. Então, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros, ele não me falou capital. Capital C qualquer, uma taxa de 20% ao ano durante 3 anos. Vou simplificar aqui por 10. Por 10, só vou simplificar até aí, tá? Então, os juros, ele vai ser 3 vezes 2, 6, 6C sobre 10. Esse é o juro. Beleza. Depois desse prazo, reaplicou o montante por mais 6 anos. Então, antes de continuar, esse cara aqui vai gerar um montante, chamado de segunda parte do problema, vai gerar um montante. E o montante é o capital aplicado mais os juros produzidos sobre esse capital. Então, o montante vai ser igual a C mais juros. Foi 6C sobre 10. Então, meu montante, né, vai ser, ó, 10 vezes C, 10C, mais 6, 16C sobre 10. Beleza. Agora vamos voltar para o nosso problema ali. Vou destacar aqui. Aí ele fala o seguinte. Chamar de terceira parte do problema. O montante
Aqui, ó, reaplicou o montante por mais 6 anos, a taxa de 25% ao ano no mesmo sistema de juros, ou seja, a juros simples também. Se os juros dessas duas aplicações somaram 14.400, o capital ser investido na primeira aplicação foi de... Então, olha só. Então, ele quer saber, ele me dá a soma dos juros. Então, tá. Já vou destacar esse primeiro juros aqui. Vou achar o segundo juros na segunda aplicação, né? E somar e igualar a 14 mil. Mas antes disso, vamos achar os juros na segunda aplicação. Então, aqui eu vou chamar de juros. Vou chamar de um juros qualquer, né? Para mim. Chamar de juros. Chamar de juros linha, para não confundir com esse, né? Então, olha só. Quem é o capital dele? É esse montante aqui. 16C sobre 10 vezes a taxa. Quem é a taxa? 25% ao ano, então 25 sobre 100. E foi aplicado durante quanto tempo? 6 anos aí o nosso tempo aí, na segunda aplicação. Beleza? Ó, simplificando por 25 dá 1, por 25 dá 4. Beleza? Posso simplificar aqui por 2 dá 3, por 2 dá 2. Posso simplificar por 2 dá 1, o 16 por 2 dá 8. Beleza? Então, meus juros 2 está ficando, ó, aqui assim, ó, 3 vezes 1, 3 vezes 8, 24. C sobre 10 vezes 1, 10. Esse é o meu juros 2. Vou destacá-lo aqui. Tá? Meus juros na segunda aplicação. E voltar ali no finalzinho do problema, que ele fala o seguinte. Se os juros dessas duas aplicações, ou seja, a primeira aplicação e a segunda aplicação, somam 14.400. Então, se eu somar, chama aqui de quarto passo na questão. Se eu somar os juros na primeira aplicação mais os juros da segunda aplicação, tem que dar um total de 14.400. Que é os juros aqui? 6C sobre 10. Que é os juros na segunda aplicação? 24C sobre 10 é igual a 14.400. Soma de fração com o mesmo denominador, eu vou somar os numeradores e conservar o denominador. 6C mais 24C, 30C, sobre 10 é igual a 14.400. Posso dividir em cima e embaixo por 10, ó, beleza. E agora aqui tem 1, né? 3C dividido por 1, 3C. Vou dividir a equação toda por 3 e vamos achar o nosso capital. 3C dividido por 3 dá C. 14 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12 para 14, 2. Vai ficar 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 3, 24. 24 nada. Sobraram 2 zeros, então está aqui. 4.800. Gabarito letra B. O gabarito aí procede. Questão 4. Banco IBAD, governo federal sempre muito estratégico, pensando em fugir da crise econômica, liberou recentemente o saque de todas as cotas inativas do FGTS, desde que as cotas tenham ficado inativas a partir do dia 31 de dezembro de 2015. Tá? Então, a fonte aí não, o site aí, que foi essa fonte aí, dia 31 de 10 de 2017 aí. Ao sacar os seus 20 mil de FGTS, Leila juntou com sua economia guardada na poupança de 180 mil. Então, olha só. Vou anotar aqui os dados. O capital da Leila total que ela tem é 20 mil mais 180 mil. Então, Leila tem guardado 200 mil reais. Esse é o capital dela. Fez uma aplicação a uma taxa anual, uma taxa de 10% ao ano, né? Ele já falou que era anual. Por quanto tempo, então ele quer saber o tempo aí, por quanto tempo
esse capital deverá ficar aplicado sob essa modalidade de forma a produzir um montante de 280 mil. Montante de 280 mil reais aí. Então, olha só, cara. Então você consegue perceber que os juros, né? Os juros dessa aplicação foi de 80 mil. Se você não percebeu, vamos aqui para o nosso primeiro passo na questão. O primeiro passo na questão vai ser o seguinte: o que é montante? Montante é o capital mais os juros. Ou seja, se eu quero achar os juros, basta pegar o montante e subtrair do capital. Então, meus juros vai ser o montante, que é 280 mil, menos 200 mil. Logo, os juros dessa aplicação foi um total de 80 mil reais. Tranquilo? Então, daqui é nossos juros. A partir do momento que eu tenho os juros, eu vou jogar na fórmula agora. Qual é a fórmula, Sandro? De juros simples, tá? Então, aqui o meu segundo passo na questão vai ser juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Juros, 80 mil, capital, 200 mil, taxa, 10% ao ano, então 10 sobre 100, vezes o tempo aí que eu quero descobrir. Olha só, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou cortar esses 4 zeros com esses 4 zeros aqui. Beleza? Posso dividir aqui, ó, por 10, por 10, ó, por 10 e por 10. Então, estou ficando com 8 igual a 2 vezes t, 2t. Dividindo ambos os lados da minha igualdade por 2, eu vou ficar com 4 é igual a t. Então, o tempo de aplicação aí ficou 40 anos. 40 não, 4 anos, perdão. 4 anos, gabarito letra B e gabarito procede. Questão 5, banca e BAD também. Bastante questões da EBAD aí para você ver a linguagem da banca, né? E ter uma ideia de como pode vir a sua prova. Juliana investiu 5 mil reais a juros simples em uma aplicação que rende 3% ao mês durante 8 meses. Então, olha só. Vou anotar aqui, ó. Juliana tem um capital inicial de 5 mil reais a uma taxa de 3% ao mês, um tempo de 8 meses aí. Tá? 3% ao mês, 8 meses, para rolar uns juros aqui. Beleza? Então, vamos continuar lendo, daqui a pouco a gente faz isso aí. Aí, ela, passando-se 8 meses, né, com essa aplicação, Juliana retirou todo o dinheiro investido e somente a metade, né, investiu somente a metade em outra aplicação. Então, primeiro, eu vou calcular os juros que Juliana teve, beleza? Primeiro passo aqui, vou começar a resolver aqui, ó. Primeiro passo, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Juros vai ficar igual a 5 mil vezes a taxa, que é de 3% ao mês durante 8 meses. Então, eu posso simplificar aqui, ó, por 0, 0, 0, 0. Foram 2 zeros, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, 8 vezes 5, 8 vezes 5, 40. Então, vamos aqui com calma, ó. Eu tenho 8 vezes 5, 40, vai ficar 400, vezes 3, que vai dar 1.200. Então, 1.200. Isso aqui é o primeiro juros. Vou deixar destacado esses juros aqui, tá? Vou deixar destacado esses juros de 1.200, perdão. Tá? Vou deixar ele destacado. E agora, eu vou observar o seguinte, ó. Juliana retirou todo o dinheiro. O que seria esse todo o dinheiro? Todo o dinheiro dela seria um montante. Então, aqui no segundo passo, eu vou achar o montante. Eu tenho assim, ó, montante vai ser igual ao capital
mais os juros. Então, o montante aí, tá? Vai ser 5.000 mais 1.200. Então, Juliana está ficando. Qual foi o dinheiro total arrecadado por Juliana aí? Olha só. Então, Juliana tem um montante de 6.200. Tá? Sandro, por que é montante? Porque olha só, ela já tinha 5.000, fez uma certa investimento aí, uma aplicação, e rendeu para ela uns juros de 1.200. Então, quando ela olhou na conta dela, ela tinha 6.200. Então, ela retirou todo o dinheiro, tirou todo o dinheiro e investiu só a metade. Então, nossa segunda parte do problema aqui, segunda parte não, terceira parte aqui, né? Terceira parte, opa, deixa eu voltar aqui. Na terceira parte, ela tem um capital que eu vou chamar de linha, para diferenciar desse aqui, né? Só por isso. O que seria esse capital? Metade aqui. Que é metade de 6.200? Vai ser 3.000 reais, né? 3.100 reais, né? 3.100. Beleza? Há uma taxa agora, que vai ficar aqui, ó. Há uma taxa, né? Aqui, ó. Investiu somente a metade em outra aplicação, a juros simples, é uma taxa de 5% ao mês. 5% ao mês. Um tempo de 4 meses. Tempo de 4 meses. O total de juros arrecadado por Juliana após 12 meses foi... Então, olha só, agora ela vai fazer essa aplicação aqui. Ela vai gerar uns juros, que eu vou chamar de juros linha, que vai ser igual o capital, linha, vezes a nova taxa dela, vezes o tempo. Tá? Então, os novos juros de Juliana vai ser capital 3.100, taxa 5% ao mês, vezes um tempo de 4 meses. Então, novamente, ó, posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Aí eu vou ter aqui, ó, os juros aqui vai ficar 31 vezes 4 vezes 5, 20. 20 vezes 31, que vai dar 620 reais. Beleza? Esses 620 reais aí foi o novo juros dela. Sandro, vai ser letra A ou vai ser letra C? Nenhum dos dois, tá? Nenhuma dessas duas opções. Por que, Sandro? Porque ele fala no problema que ele quer a soma de todos os juros, né? Ou seja, dos dois juros. Porque uma ficou aplicada durante 8 meses, o outro 4 meses, dando um total de 12 meses aí. Então ele quer saber os juros, chamar de quarta passagem no problema, juros, mais os juros linha, que vai ficar 1.200 mais 6.000, mais 620, perdão. Então vai dar 1.820, que está na letra D, gabarito letra D, gabarito procede, e vamos fazer a próxima. Questão 6, banco e BAD, ele fala o seguinte: o montante de uma aplicação em que o capital investido foi de R$ 8.000 a juros, né? A taxa de juros é de 15% ao mês, o sistema de capitalização de juros simples durante um ano será... Então, olha só, vou anotar os dados. Então, ele me deu um capital, e esse capital aí é um capital de R$ 8.000. Há uma taxa de 15% ao mês. Um tempo de um ano. Eu vou achar os juros e depois vou achar o montante, que é o montante ali. Tá? O montante é o capital mais os juros. Então, olha só. Primeira coisa que você tem que perceber, ó, taxa e tempo tem unidade diferente. Lembra que eu comentei na aula? Não pode. Então, um ano tem quantos meses? 12 meses. Então, agora já passei o tempo para a mesma unidade. Agora eu vou jogar na fórmula. Primeiro passo aí. A questão é, juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo.
juros vai ficar 8.000 vezes 15 vezes 12. 15%, né? 15 sobre 100. Posso simplificar aqui, ó, 0, ó, foi embora ali. 2 zeros, foi embora com 2 zeros. Então vamos aqui por parte, ó. 8 vezes 15, então olha só. 8 vezes 5, 40, fica 0 e vai 1. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Então, aqui eu vou ter, ó, 120, ó. 8 vezes 15, 120. Porém, tem esse zero. Então, vai ficar 1.200 vezes 12 ainda. Então, eu sei que 12 vezes 12 é 144 e vou acompanhar de 2 zeros. Então, rolou um juro de 14.400. Só que não é isso que ele quer, ó. Tem letra A aqui, tá vendo? Mas não é isso que ele quer não, cara. Ele quer cuidado, né? Cuidado, ele quer montante. O que é o montante mesmo, Sandro? Montante, ele é igual ao capital aplicado mais os juros que ocorreu em cima desse capital aí. Então, montante vai ser igual a 8.000 mais 14.400. Que aí eu vou ter aqui, ó, 0 mais 0 vai dar 0. 0 mais 0, 0. 4 mais 0, 4. 4 mais 8, 12. Ficam 2 e vai 1. 1 mais 1, 2. Então, 22.400 aí, que está a nossa letra D, gabarito letra D, e gabarito aí procede. Questão 6, né? Você viu aqui na lista tem duas questões 6. Desculpa aí. Qual é o tempo para que um capital... Então, vou anotar os dados aqui. Quer saber o tempo? Para que um capital, rendendo juros simples de uma taxa de 8%, 0,8% ao mês, triplique de valor. Quando triplique de valor, esse triplicar de valor seria o que, Sandro? Quem seria esse cara aqui, ó? O meu montante, tá? Eu tinha um determinado valor X, um capital X qualquer, no final de 0,8% ao mês, no determinado tempo de aplicação, triplicou de valor. Então esse cara aqui é meu montante. Então o meu montante é 3 vezes o capital, tá? Olha só, se o montante é 3 vezes o capital, isso implica que os juros é o dobro do capital, beleza? Porque montante não é capital mais juros? Tranquilo? Conseguiu perceber? Tá? Na nossa aula nós falamos sobre isso, né? Duplicata, triplicata, comentamos aí. Então, se o montante é o triplo do capital, logo os juros é o dobro. Se o montante é o dobro do capital, juros igual ao capital. Lembra disso, não lembra? Vamos lá. Agora vamos resolver a questão. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Quanto vale os juros? Os juros é o dobro do capital. Capital é capital mesmo. A taxa de 0,8%, então 0,8 sobre 100, vezes o tempo, né? Vezes o tempo. Desculpa, eu estava esquecendo o tempo, né? Então aqui eu tenho o seguinte, olha só. Eu vou ter, posso cortar C com C. Então eu tenho aqui, ó, 2. Ó, se eu andar uma casa para cá, da esquerda para a direita, eu não acrescento um zero no denominador? Sim. Então é uma coisa que 0,8 sobre 100 é a mesma coisa que 8 sobre 1.000. Tá? Posso simplificar aqui, ó. Por 2 dá 4, por 2 dá 1. Eu tenho que 4t é igual, né? 1.000 vezes 1.000. Então o tempo está ficando, ó, 100 dividido para 4 dá 25, só que eu tenho 1.000, né? Então vai dar 250. 250 é o quê? Meses, tá? Meses aí. 250 meses. Aí você olha para as opções.
Sandro, não tem isso lá nas opções não. Então olha só, aí você tem que lembrar que a cada um ano você tem quantos meses? 12. 12 meses. Tá? 12 meses aí. E o que você vai fazer? Basta eu pegar 250 e dividir por 12. Então, ó, 250 dividido por 12, ó, 20 vezes 12 dá 240. Para 250, 10. Então, 250 meses é equivalente a 20 anos e 10 meses. Tá? Encontramos isso na letra D, gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Questão 7, Punk e Bad, fala o seguinte: uma padaria consegue produzir até 200 pães em 45 minutos. Então, eu tenho pães e tem um tempo dado em minutos. Tá? Dado em minutos. Então, 200 pães e gasta 45 minutos para produzir. Tá? Então, tá aparecendo aí, né? Vamos continuar lendo. Tá aparecendo que é uma questão de regra de 3. Sabendo que ela fica aberta durante 6 horas, qual a alternativa que apresenta a maior quantidade de pães que pode ser produzido por essa padaria? Então, a maior quantidade de pães que ela consegue produzir seria que nas 6 horas que ela fica aberta, ela ia continuar produzindo até fechar, tá? Então, ela vai produzir pães durante 6 horas, tá? Toda vez, o momento que ela ficou aberta, ela está produzindo pão sempre. Então, só que tem um problema. O tempo está em minutos e aqui está em horas, ó. Horas. Aí você lembra que a cada 1 hora você tem 60 minutos. Logo, 6 horas vão ser 6 vezes 60, que vai dar o quê? 360 minutos. Então, vou colocar aqui 360 minutos. Igual a X pães. Então, olha só, se eu tenho mais tempo, vou produzir mais pães. Então, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Vou escrever aqui, ó, 200 está para X, assim como 45 está para 360. Agora, a maneira de simplificar fica a seu critério. Olha só, eu vi que 45 dá para dividir para 9 e o 360 também. Então, eu tenho 200, não mexi no 200, está para X, assim como 45 por 9 dá 5, 360 por 9 vai dar o quê? 40. Ah, Sandro, dá para simplificar mais. Sim, dá para simplificar por 5 e aqui por 5. Então você tem 200 está para X, assim como 5 dividido por 5 vai dar 1, 40 dividido por 5 vai dar 8. Multiplicando o cruzado, né? 1 vezes x, x, que é o número de pães, é igual a 8 vezes 2. Vai dar 16 acompanhado de 2 zeros. Então, 1.600 pães. Gabarito letra D. O gabarito aí procede. Questão 8, Banca e Bade, fala o seguinte: 16 pintores podem pintar um imenso muro em 7 dias. Sabendo-se que 2, então aqui ó, 2, ele fala aqui pra gente, ó, dos 16 pintores previstos não poderão trabalhar. O muro ficará pintado em, então, olha só, eu tenho pintores, e tempo em dias. Beleza? Então ele fala que tem 16 pintores, consegue pintar um imenso muro em 7 dias. Porém, 2 não vão trabalhar. Se 2 não vão trabalhar somente 14 pintores. E vão gastar X dias. Então agora a gente vai fazer a leitura se é direta ou inversamente proporcional. Tá? Vamos fazer a leitura ali. 16 pintores conseguem fazer o trabalho em 7 dias. Se eu tenho menos pessoas para trabalhar, eu vou gastar mais tempo. Tá? Acreditando que todos os pintores
pintam com a mesma velocidade, ou seja, no mesmo ritmo. Tranquilo? Então, se eu tenho menos pessoas, mais tempo aí. Então, diminuiu uma grandeza, a outra aumentou. Então, essas duas grandezas se relacionam inversamente. Sandro, eu gosto de colocar seta. Fique à vontade, tá? Eu não coloco, não. 7 está para x. Ó, é inversa? Eu vou inverter aqui. 14 está para 16. Ó, simplificando por 7 dá 2, por 7 dá 1. Então tá ficando assim, ó. 1 está para x, assim como 2 está para 16. Você pode multiplicar cruzado à vontade, tá? Vou simplificar por 2 dá 1, por 2 dá 8. Multiplicando cruzado, 1 vezes x, x. 1 vezes 8, 8. Então vai demorar aí 8 dias, está na letra C. Gabarito letra C, o gabarito aí procede. Questão 9. Para capinar um terreno circular plano de raio 7 metros, uma máquina gasta 5 horas. Quantas horas gastará essa máquina para capinar um terreno em iguais condições com 14 metros de raio? Cuidado, cara, para não marcar a letra A aí e cair na pegadinha. Porque se você marcar a letra A, você não está limpando o terreno. Olha o que você estaria fazendo aqui. Vamos aqui, ó. Vou esboçar aqui um pequeno terreno circular para você tentar compreender melhor o que eu estou falando. Olha só. Então, o raio está aqui. Ó. Se você trabalhar com um raio, seria ele capinar só essa linha preta aqui. Tá? Mas o que a questão está falando para a gente é que ele capina uma superfície. Ah, Sandro, é a área, né? Superfície é a área. Então, olha só. Então, na realidade, você tem que achar a área do círculo, tá? Para fazer a regra de 3. Tranquilo? Beleza, né? Então, você percebeu. Então, olha só. Aqui eu vou colocar ali o raio igual a 7. Como você calcula a área de um círculo? Então, você tem um círculo com raio 7 e outro 14. Como você calcula a área de cada círculo aí? Vou chamar a área 1 do círculo menor, πr, que é o raio dele, ao quadrado. Então, a área do terreno menor, 7 ao quadrado, 49, 49π metros quadrados de área. Eu tenho um terreno 2, que o raio agora dele é 14. Π, 14 ao quadrado, é igual a minha área 2. Então, a área 2 vai ser 14 ao quadrado, 196 π metros quadrados, tá? Vamos aqui, ó. Eu tenho aqui área. Cuidado para não colocar ali 7 metros, tá? Pensei errado. Então, 49 π metros de área, ele consegue capinar ou limpar, né, esse terreno aí. É capinar que ele falou ali, em 5 horas. Então, o tempo em horas. 5 horas. Agora, se eu tenho uma maior área para capinar, que é 96 π, eu vou gastar um tempo x qualquer. Se eu tenho uma maior área, vou gastar mais tempo. Então, é diretamente proporcional. E vou escrever o seguinte, ó. 5 está para x, assim como 49π está para 196. Posso cortar π e vai embora com π. Vou dividir aqui por 7 e aqui por 7. Então, estou ficando com 5 está para x, assim como 49 por 7 vai dar 7. 196 por 7 vai dar o quê? 28. 28 por 7 novamente. E por 7 novamente. 5 está para x, assim como 7 por 7 dá 1. 28 por 7 dá 4. 1 vezes x, x. 4 vezes 5, 20. Então, vai ficar limpo em 20 horas. Gabarito letra C. E o gabarito aí procede. Beleza? Vamos fazer a próxima aí. Questão 10. Banque e bate. Se a área de um triângulo de base 2B é igual à área de um quadrado de lado 2B, então a altura do triângulo é... Então,
Olha só, vamos lá. Então, eu tenho aqui um triângulo, né? Um triângulo, aonde eu conheço a base dele vale 2b, e a questão quer saber a altura. A questão pede a altura dele ali. Tá? Então, saber a altura. Como se calcula a área de um triângulo? A área do triângulo é base, que é 2b nesse caso, vezes a altura, dividido por 2. Tá? Posso cortar aqui b, 2 vai embora com 2, perdão. Então eu já sei que a área do triângulo é BH. Deixa isso guardado. Segundo passo na questão é quando ele fala para mim o seguinte, que existe um quadrado de área 2b. Área não, perdão, de lado 2b. Você acha a área do quadrado? A área desse quadrado é igual ao seu lado ao quadrado. Então vai ser 2b elevado ao quadrado. Então eu tenho 2 elevado ao quadrado, 4, e b elevado ao quadrado, b ao quadrado. Tranquilo? E ele fala que a área é igual, não é isso? Aqui, ó. Se a área de um triângulo de base 2b é igual à área de um quadrado, tá vendo? É igual à área do quadrado. Ó. A área de um triângulo de base 2b é igual à área do quadrado. Ó, Sandro, se ele não falasse que as áreas eram iguais, ele podia usar que termo? Ele podia falar assim, sabendo que um triângulo e o quadrado são equivalentes, quando duas figuras planas são equivalentes, é porque ela possui a mesma área. Tranquilo? Aqui, ó. Vamos aqui para a terceira parte do problema, igualar as áreas aí. Então eu tenho que a área do triângulo, que é BH, é igual à área do quadrado, que é 4b ao quadrado. Então olha só, eu tenho b em ambos os lados, então vou dividir todo mundo por b, beleza? Ó, b dividido por b vai dar 1, 1 vezes h igual a 4, b ao quadrado dividido por b vai dar b, então 4b. Então, onde tem 4b, gabarito letra E, gabarito procede, e vamos fazer a próxima. Questão 11, banco e BAD, fala o seguinte, aumentando-se a medida da base de um retângulo em 10% e a medida de sua altura em 20%, a área desse retângulo aumentará. Então, olha só, cara, você pode fazer igual aquela questão de aumentos sucessivos lá em porcentagem. Lembra disso? Então, você pode fazer assim, ó, para a gente ir rápido, direto ao ponto. Tem várias maneiras. Na aula de porcentagem você viu várias maneiras de fazer esse tipo de questão que também você vai fazer em área, a mesma coisa. Olha só. Então, chama aqui de primeiro modo de resolver, você vai fazer o seguinte, olha só. Você vai usar o símbolo de mais para aumento. Então, 10% de aumento. Aí, primeiro passo, você vai somar as porcentagens. E ainda não é a resposta, tá? Dá para não marcar 30 aqui e sair feliz e depois ficar triste. Então, tá? Então, não é um aumento de 10 e um aumento de 20 não equivale a um aumento de 30, não. Não é isso. Ó, então, primeiro você vai somar as porcentagens. Ó, 20, 10 mais 20, 30. Por enquanto você tem 30. E agora você vai andar uma casa decimal, vai ficar 1. Você vai andar uma casa decimal, vai ficar 2. E multiplica agora. Tá? Então, ó, mais vezes mais vai dar mais. 1 vezes 2, 2. Então, 2%. E agora soma os dois resultados. 3, 30 mais 2, 32. Então, a área aí vai aumentar em 32%. Gabarito letra D, gabarito procede. Uma outra maneira é você pensar assim, olha só, dá no mesmo. Ó. Se você aumentou 1%, se você aumentou 10%, né? 10%, então você está ficando com 1,1, que é 100% mais 10%. Tá? Vezes você aumentou 20%, não foi? Então você vai multiplicar 100% mais 20, 120%. Então você já tem aqui já
em porcentagem e vai multiplicar 1,1 vezes 1,2. Você multiplicando isso aí, você vai achar 1,32. Então eu tenho 100%, o que está após a vírgula aqui é o meu aumento. Então eu tive um aumento de 0,32 o quê? Por cento. Beleza? Então 0,32%. Então 32% aí de aumento. Tranquilo? Que eu tenho 100% mais 0,3 ali. Deixa eu só apagar aqui. Mais 0,32. Tá? Então 32% de aumento. Então você pode fazer assim, assim. Aí você escolhe aí. Questão 12. A área da figura abaixo é. Então, te deu um trapézio, e é um trapézio retângulo. Te deu tudo para você achar a área, tá? Ele te deu base maior, base menor, e esse lado aqui, que é perpendicular às bases, é a altura do trapézio. Tá? Ele é a altura do trapézio, que ele vale 15. Tá? Vale 15 aí. Sandro, se eu esquecesse a altura a área do trapézio, como calcular ela? Você dividiu aqui no retângulo, ó, 15, 60, e um triângulo 15. Se eu tenho 80, eu já tenho 60, para chegar a 80 é 20, esse pedaço seria 20. Então você pode calcular a área desse triângulo, a área desse retângulo e depois somar. Se você lembrar a área do trapézio, ela vai ser base maior do trapézio mais a base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2. Tá? Área do trapézio é igual. Quem é base maior? 80. Quem é base menor? 60. Quanto vale a altura? 15. Tudo isso dividido por 2. Então, a área do trapézio está ficando 80 mais 60, 140, vezes 15, tudo isso dividido por 2. Aí você pode fazer o seguinte, ó. A área do trapézio é igual. 140 dividido por 2 vai dar 70, vezes 15. A área do trapézio está ficando, ó, 7 vezes 5, 35, ficam 5,3. 7 vezes 1, 7 com 3, 10. Só que tem esse zero aqui ainda para eu colocar aqui, ó. 1050 metros quadrados, gabarito letra C, e o gabarito aí procede. Questão 13. Outra questão aí da banca IBAD, né? Você viu que nessa lista aí tem várias questões da IBAD aí, para você cada vez mais ficar familiarizado com a banca. Sabendo que x é o valor do lado do quadrado, marque a opção que representa o valor de x para que a razão entre a área e o perímetro seja igual a 1. Então, olha só. Vou esboçar um pequeno quadrado, não tinha necessidade, mas só para você tentar visualizar a questão aí, né? Tem gente que gosta disso. Então, se é um quadrado, o quadrado ele tem todos os lados iguais. Confere? E os ângulos internos todos iguais a 90. Então, essa é a definição para ser um quadrado. Como você acha a área do quadrado? A área do quadrado é igual a lado vezes lado, ou seja, x ao quadrado ou x vezes x. Beleza? Perímetro. O perímetro, representado oficialmente por 2π. Se você chamasse só de π, não ia ter problema nenhum, tá? 2π é o padrão aí, que nós chamamos de perímetro, e π é semiperímetro. Olha só, o que seria o perímetro? Somar todos os lados aqui, contornar a figura aqui, né? Um em volta, né? Em torno de. Então, olha só. X, 4x. Aí a questão falou para mim que a razão entre a área e o perímetro é igual a 1. Isso vem do enunciado. E quem é a área? X vezes x ou x ao quadrado? Que é um perímetro, 4x. Tudo isso é igual a 1. Eu posso cortar, simplificar x com x. E multiplicar cruzado. X igual a 4 vezes 1, 4. Tá? Então tá aí o valor de x, já que a razão entre a área e o perímetro é 1. Gabarito letra D, o gabarito procede. Questão 14, banca IBAD. Arthur deseja Arthur deseja medir a área de seu terreno. Para isso, ele fez um esboço com as medidas que encontrou, como mostra a figura abaixo. Então, esse é o esboço aí. Deste modo, após realizar os devidos cálculos, o valor
de área encontrada por Arthur foi... Então, olha só, uma das maneiras de você resolver é você dividir ele da seguinte maneira. Ó, prolonguei ali, dividir entre um triângulo e um retângulo. Ou você podia completar essa figura aqui e fazer a área desse retângulo maior menos a área de um trapézio que aparecer aqui, tá? Aí fica a seu critério. Então, olha só. Agora vamos começar a escrever o que nós temos. Ó, isso aqui tudo vale 12, confere? Isso aqui tudo vale 12. Se esse pedaço aqui é 8, falta quanto para chegar a 12? 4. Ó, se aqui é 6, aqui também vale 6. Só que tudo é 9, então aqui é 3. Confere? Então você tem aqui. A área total do terreno dele vai ser a área do triângulo, chama aqui de área 1. E aqui a área 2. Tá? Se eu somar essas duas áreas, eu vou ter a área do terreno. Então, área 1. A área 1 é um triângulo. E como se calcula a área de um triângulo? Esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Cateto vezes cateto sobre 2. Ou base vezes altura sobre 2. Né? Pode denominar aqui como base, aqui é a altura. Então, base vezes altura sobre 2. Então, você tem 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Então, a área do triângulo ali é 6 metros quadrados. Nossa área 1. A minha área 2 ali é a área de um retângulo de comprimento 12 e largura 6. Então, a área do retângulo vai ficar 6 vezes 12, 72 metros quadrados. Só que a área do terreno é igual a área 1 mais a área 2, ou área 2 mais a área 1, tudo faz aí. Então, a área do terreno vai ficar 6 mais 72. Quanto é 6 mais 72? Vai dar 78 metros quadrados, gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Questão 15, banca da IBAD. Na Semana da Matemática, um grande mosaico constituído por 100 placas quadradas. Então, aqui nessa figura aqui tem 100 placas aqui, ó, quadradas. Tá? Então, você vai ter na vertical 10 e na horizontal 10, porque 10 vezes 10, 100 placas aí. Né? Foi instalada, né, na entrada principal do local do evento Matemática e Ciência, com 100 quadrados dispostos em 10 filas horizontais, com 10 em cada. Este mosaico ilustra uma forma simétrica cinza, parte escura, e parte branca, a clara aí a parte branca e cinza a parte escura aí, utilizando somente polígonos quadrangulares e triangulares. Nesse caso, determine o percentual da área cinza desse mosaico em relação à área dos 100 quadrados. Então, olha só, eu vou partir do princípio que cada pedacinho aqui, cada quadradinho tem lado igual a 1. Lado 1, 1. Tá? Que eu teria aqui, ó, cada pedacinho aqui vale 1. Tá? Então eu teria aqui, sei lá, vou chamar de metro. 10 metros e aqui 10 metros. Seria 100 metros quadrados a área aqui. Tá? Os 100 quadradinhos. Então, olha só, já que ele quer a porcentagem, você pode fazer essa porcentagem o seguinte. Para achar a porcentagem, eu vou pegar a área total do mosaico, que é aqui embaixo, 100 unidades de área. Tá? Eu chamei cada pedacinho de uma unidade ali. Aqui me vale 1 e assim vai, tá? Beleza? Agora, aqui em cima vai ser a parte cinza. Agora você consegue perceber que essa parte cinza é feita por triângulos. Olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos aqui. E aqui dentro eu tenho losangos, beleza? E esses losangos eu posso dividi-los assim, ó. Cada um deles não vai gerar 2 triângulos idênticos a esses aqui, ó. Pode ser idêntico, ó. Ele tem base 1, 2, 3, 4. Aqui a base, ó. 1, 2, 3, 4. Altura, aqui, ó. Uma unidade. Aqui, ó. Uma unidade. Beleza. Então eu tenho. Ah, Sandro, eu já tinha 8, 9, 10, 11, 12.
13, 14, 15, 16 triângulos. Então, olha só. A área cinza, ela vai ser igual a 16, porque são 16 triângulos vezes a área de um triângulo. Então, isso aqui é a área cinza, tá? Base do triângulo, 4. A altura dele, 1. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui é a área de um triângulo. Então, a área de um triângulo está ficando, ó, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, a área total cinza é 2 vezes 16. Que cada triângulo tem 2 unidades de área, vezes 16, 32. Então, aqui eu tenho 32%. Então, 32% aí, está na letra C. Tá? Beleza? Vamos para a próxima. Questão 16, banco e bade, fala o seguinte. Um casal acaba de se mudar e precisa comprar cerâmicas em formato quadrado para o piso de sua casa nova. Sabendo que uma cerâmica possui lado medindo 20 centímetros, quantas cerâmicas serão necessárias para cobrir um piso de 5 metros quadrados de área? Tá? Olha só, cara, quando você compra, né, você vai comprar cerâmicas aí, de preferência você compre uma porcentagem um pouco maior do que você vai usar, que pode quebrar, pode vir rachado, o local não troca, enfim. Mas vamos lá, tá? Vai existir questões dessa maneira que eu estou falando, com certeza. O primeiro impasse que você tem é, isso aqui está em centímetro e aqui tem metro quadrado. Eu vou deixar o quadrado em centímetro mesmo e depois eu vou passar essa área para centímetros quadrados, beleza? Então, eu tenho, no nosso primeiro passo, eu tenho cerâmicas em formato quadrado com 20 centímetros de lado. Então, aqui eu vou achar a área da cerâmica quadrada. A área do quadrado é L ao quadrado ou lado vezes lado, tá? Você escolhe aí 20 vezes 20. Então, a área de cada cerâmica vai ser 2 vezes 2, 4, acompanhado de 2 reais. Então, 400 centímetros quadrados. Então, cada uma cerâmica consegue ocupar ali, revestir 40 centímetros quadrados, 400 centímetros quadrados de área. Beleza? O meu segundo passo é fazer o seguinte. Eu vou converter o 5 metros quadrados para centímetros quadrados. Então, olha só. Você está em metro quadrado. 5. Aí você vai andar decímetro quadrado, centímetro quadrado. Só que quando eu ando unidade de superfície ou área, eu levo 2 casas decimais. Então, eu vou acrescentar 2 zeros, aqui 2 zeros. Tá? Então, isso é equivalente a 50.000 centímetros quadrados aí a área. Tranquilo? Vou separar aqui meu quadro. Terceiro passo na questão. Para achar o número de cerâmica aí, né, a quantidade de cerâmica, vai ser igual à área do terreno, a área da sala aí, né, dividido pela área de uma cerâmica. Então eu tenho 50.000 dividido por 400. Então, simplifiquei por 10 novamente, fiquei com 5 dividido para 4 vai dar 1, 1 vezes 4, 4. Para chegar a 5 faltam 1, vai ficar 10. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar a 10 faltam 2. 20 dividido por 4, 5. Então, 125 cerâmicas aí, que está na letra B. Tranquilo? Então, tá aí o número de cerâmicas aí. Vamos para a próxima. Questão 17. Banco e bade. O banheiro de uma casa com medidas de 3 metros de comprimento, 2 metros de largura e de 2,8 de altura, onde porta e janela ocupa área de 4 metros quadrados. Para ladrilhar as 4 paredes, o mestre de obra
faz o cálculo de 10% a mais da área a ladrilhar, né? Porque ele vai comprar um pouco a mais, porque na hora que ele for cortar, enfim, pode ter estragar uma cerâmica dessa aí, então vai ter problema, né? Aí ele fala, qual é a metragem de ladrilhos que deve ser comprada? Então, vamos lá. Sandro, preciso ilustrar a questão? Não precisa, mas é bom para quem tem dificuldade de perceber o que está acontecendo. Olha só, eu tenho aqui. Imagina que isso aqui é o formato dele ali do banheiro, tá? O que acontece? E tem uma porta ali, né? Existe uma porta. Vou até colocar aqui. Vamos supor que tem uma porta aqui. Tá, mas isso não era... E tem uma janelinha aqui, né? Enfim, tem uma porta ali, uma janela. Não teria necessidade de colocar isso aí, porque ele já falou a área da porta e da janela. Então, olha só. O que acontece? Ele tem, vou chamar aqui de 3 metros. Aqui 2 metros. E a altura, 2,80. Ele vai colocar onde? Nas paredes laterais, tá? Nas paredes laterais. Pode ir nas 4 paredes. Fundo e teto, nada de revestimento, tá? Então você tem o seguinte, olha só. Você vai ter essa parede aqui, ela tem comprimento 3 e a altura dela 2,80. Você tem duas paredes iguais, ó. 3 metros de comprimento, 2,80. Então, a área, chamar de área do banheiro, vai ser igual 2, porque esse 2 são? Porque são duas paredes, as paredes que são paralelas, ela tem a mesma área, tá? 2 que multiplica 3 que multiplica 2,8. Mais, que parede, ó? Essa aqui que tem 2 de comprimento, 2,80 de altura. Só que eu tenho duas dessa, que é essa parede aqui e aqui, ó. Tá? Esse 2 porque são duas e a área de cada uma é 2 vezes 2,8. Tá? E o que acontece agora? A área do banheiro tá ficando, ó 2 vezes 6 vezes 2,8. 2 vezes 3, 6 vezes 2,8. Vai dar 48, vai dar 16,8. 16,8 mais. Aí ali eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,8, não é isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,8. 4,32. 11,2. 11,2. Tá. Então a área total do banheiro, calma, ó. Essa área não é a área a ser ladrilhada. É a área total do banheiro que está dando 28 metros quadrados de área. 28 metros quadrados de área. Beleza? O que acontece agora? A área a ser ladrilhada, eu vou escrever aqui, ó. Você vai chamar aqui de primeiro passo na questão. Segundo passo, área a ser ladrilhada. Chamar de área L. A ser ladrilhada ali. Ela vai ser 28 menos 4. 28 menos 4 é igual a 24 metros quadrados. Aí você vai marcar a letra A. Não, não é letra A. Ele fala o seguinte, que o mestre, né, faz o cálculo de 10% a mais da área ladrilhada. Então, a área a ser ladrilhada de fato, ela vai ser 24
mais 10% de que, Sandro? De 24. Tá? A área vai ficar 24 por 10 dá 1, por 10 dá 10, 24 dividido por 10, 2,4. 24 mais 2,4, 26,4 metros quadrados é o que ele necessita aí. Gabarito letra D, gabarito procede, tá? O que você reparou nessas duas questões, na questão 16 e 17? Na questão 16, você tinha que converter, né, em unidade de medida. Então ele cobrou unidades de medidas e área. E aqui ele cobrou porcentagem mais área aí, para poder tentar abordar o máximo possível do conteúdo aí da prova. Então já viu como que a banca cobra, né? Vamos para a próxima. Questão 18 aí, banca e base. No Espírito Santo, a vegetação da restinga, né, perdão, ocupa aproximadamente 100 km quadrados. Essa área corresponde à área de um quadrado cujo lado médio. Olha só, cara. Você tem um quadrado, você não sabe desenhar, não precisava nada. Bastaria saber a fórmula para achar a área. Olha só, você tem um quadrado lado x. Então a área de um quadrado, né? A área do quadrado pode ser x vezes x ou x ao quadrado. E essa área é igual a quanto? 100 km quadrados. Então x vai ser a raiz quadrada de 100. Ou você pode pensar, né? Eu não tenho dois caras iguais? Qual é o valor de x que eu multiplico x pelo x dá 100? Isso pode ser quem? 10. Ou raiz quadrada de 100, 10. Então 10 quilômetros aí é o lado desse quadrado. Então, gabarito letra B, gabarito procede e vamos para a próxima. Questão 19. Área do triângulo equilátero em centímetros quadrados, cuja altura mede 6. Então, olha só. Ele fala que o triângulo é equilátero, né? Tá? Deixa eu postar aqui um triângulo equilátero. O que você lembra? O triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Tá? Vou chamar aqui de L ou X, sei lá, L, L, L. Aí a primeira fórmula da área de um triângulo equilátero que vem à sua mente é o seguinte. Então vem aqui. Ó. Nota. Então, você foi lá, ou se você está fazendo em casa, né, questão, você ainda não guardou a área do triângulo equilátero, você vai dar uma olhada na sua nota de aula. Aí vai estar assim, a área é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí você fala, Sandro, mas ele não me deu lado, ele me deu altura. Tá? Deixa eu traçar aqui a altura. Ele te deu altura. E a altura, aqui, está valendo 6. Ah, Sandro, mas eu tenho guardado também, por decorrência do teorema de Pitágoras, que a altura é igual a L raiz de 3 sobre 4. Sobre 2, perdão. Tá? Sandro, mas ainda tem uma outra nota que relaciona a área do triângulo equilátero direto com a altura. Então você pode fazer ela. Tá? Então guarda aí. Se você não tem, guarda aí para você. Ó. A área de um triângulo equilátero em função da sua altura é altura ao quadrado, raiz de 3 sobre 3. Tá? Então você pode escrever aqui, ó, que a área vai ser 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 3. Quanto é 6 ao quadrado? 36. Raiz de 3 sobre 3. Quanto é 36 dividido por 3? 36 dividido por 3 vai dar 12. 12 raiz de 3 é a área. Centímetros quadrados, né? Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Questão 20. Banca e BAD. Para reforçar a estrutura de um shopping que irá expandir verticalmente, o engenheiro calculista verificou que seria necessário 20 colunas em forma de prisma triangular regular. Então, olha só, vou destacar essa parte aqui. Não é qualquer prisma, é um prisma triangular irregular. Se o prisma é triangular, a base dele é um triângulo. Se é regular, não é qualquer triângulo, é um triângulo equilátero à base dele. Beleza? Então, olha só. Vou só esboçar aqui um pequeno desenho.
cada coluna teria esse formato aqui. Beleza? Sandro, não sei desenhar. Não precisava. Tá? Não precisava desenhar. Tá? Eu vou te falar porque não precisava. Aqui é para a gente ilustrar aí. Se você tem dificuldade em desenhar, não tem problema. Você não precisa desenhar, não. Então, aqui a aresta da base é igual a 1. Já que é o triângulo equilátero, todas as arestas de base são iguais. E aqui 12. Olha só, ele fala em que o metro cúbico, né? Ou seja, tá vendo isso aqui vai ser uma coluna. Eu vou preencher, ela tá vazia por enquanto, aí eu vou encher ela de concreto, por exemplo, concreto ali. Eu enchendo ela de concreto, né? Enchendo ela de concreto, ele quer saber quanto de concreto, né, eu vou conseguir colocar aqui dentro ali. É o volume. Ah, Sandro, volume, né? Volume. Como você calcula o volume de um prisma? Área da base vezes altura. Área da base vezes altura. Então você lembra lá, assim, ó, o volume de um prisma, o volume do prisma é a área da sua base vezes altura. Então eu vou dividir assim, ó. Primeira parte, vou achar a área da base aqui. Tá? Posso achar separado e depois eu faço tudão, beleza? Isso aqui eu estou achando a área da base de um prisma só, né? São 20 que nós temos ali. 20 colunas iguais a essa. Então olha só, tem um. Ó, se você não soubesse desenhar, mas na sua mente você sabe o que está acontecendo, você teria esse cara aqui no planificado, seria a base do seu prisma. Então seria um triângulo equilátero de lado igual a 1. E como você calcula a área de um triângulo equilátero? O lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Área da base está ficando 1 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Então, deixa eu separar aqui o nosso quadrinho. Ó, então eu separei meu quadro ali, já tenho que a área da base vale a raiz de 3 sobre 4. 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes a raiz de 3 sobre 4. Ah, Sandra, ele mandou adotar a raiz de 3 igual a 1,73. Calma, deixei parado. Já tem uma área da base, beleza? Aí ele fala o seguinte pra gente: 1 metro cúbico do concreto custa R$ 120. Neste caso, calcule o valor gasto apenas em concreto para a construção dessas 20 colunas. Beleza. Vamos aqui para o nosso segundo passo na questão. Nosso segundo passo, vou achar o volume. Mas que volume é esse, Sandro? O volume de uma coluna só. Uma coluna. 20. Só que são 20, né? Olha só, eu tenho aqui o volume de um prisma, área da base, que é a raiz de 3 sobre 4 vezes 12. Ó, 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, o volume de um prisma é 3 raiz de 3. Só que o volume total, vou escrever aqui, ó, o volume total é 20 vezes 3 vezes quanto vale a raiz de 3? 1,73. Beleza? Esse chama aqui de VT, tá? VT, volume total. O volume de todos os prismas aí, são 20. Então, você tem o volume total, tá ficando 30 vezes 20, 60 vezes 1,73, não é isso? Você multiplicar 60 vezes 1,73 é a mesma coisa que multiplicar 6 vezes 17,3. 6 vezes 3, 18, vai 6 vezes 42. 103,8 metros quadrados. Isso aqui é todo o volume de concreto gasto na construção das 20 colunas. Mas a questão não quer saber isso, ele quer saber o valor monetário, né? Quanto em reais foi gasto. Então, quinto passo. O quinto passo ali, basta pegar o seguinte: você sabe que
deixa eu melhorar aquele 5 ali, você sabe o seguinte, que a cada 1 metro quadrado, a cada 1 metro cúbico, perdão, de concreto, ele gastou R$ 120. Então eu vou pegar o 103,8 e multiplicar por 120. Tá? Que é a mesma coisa que você multiplicar 12 vezes 1038. Multiplicando isso aí, você vai achar... Vamos multiplicar. Vamos multiplicar aqui. 0, 0, 0, 0. 2 vezes 8, 16. Ficam 6 e vai 1. 2 vezes 3, 6 com 7. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Tá? 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E agora eu vou somar isso aí. Somando isso aí eu tenho 0, 6, aqui dá 15, vai 1, né? Vai 1, aqui é 6, né? Aqui é 6 não, aqui é 3, tá? 3, espera, deixa eu voltar aqui. Aqui é 3, né? Que coisa feia é essa? 3, tá? Então aqui eu tenho 15, vai 1, aqui vai ficar 4, 2, 1. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então gastou R$ 12.456 aí. Foi o que foi gasto nessa construção. Está na letra C. Gabarito letra C e o gabarito procede. Questão 21, Banco e Bade, fala o seguinte. Um rio próximo da cidade de Manaus foi dragado para melhorar a navegação. Já na primeira hora de trabalho, foram retirados areia e objetos e amontoados em forma de um cone circular reto. Então, quando ele amontoou isso aí, ele formou um cone circular reto. Vou esboçar ele aqui. Tá? Então, formou um cone misturado com areia e objetos aqui. Tá? Aí ele fala pra gente que esse cone tem altura 6 metros de raio, 6 metros de raio e altura igual a 4. Tá? Tá um pouco desproporcional, mas o que vale é a ideia aí sem nenhum problema. Tá? Aqui, esse pedaço aqui vale 6. 6 metros e altura 4 metros. Tá? Beleza. Então, em 1 hora, ele consegue tirar todo esse volume aqui de areia junto com objetos aí dragando o rio. Né? Se este ritmo permanecer, ao longo de 8 horas serão retirado o volume aproximado em metros cúbicos de... O primeiro passo é achar o volume desse cara aqui, desse cone, né? Ele fala que é um cone. Então, o volume de um cone, o volume do cone é área da base vezes a altura sobre 3. Sandro, mas só que na aula eu achei tinha uma fórmula pronta fechada, assim. Porque a base de um cone, né, circular, vai ser um círculo. Então vai ser π r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Tá? Ele quer um valor aproximado. Você pode até aproximar o π para 3, tá? Não 3,14. Que aí não vai ter probleminha nenhum. Tá? Então vamos lá. Π, por enquanto vou deixar π mesmo. Raio, 6, só que está ao quadrado. Altura 4, tudo isso dividido por 3. Tá? Então vamos aqui, ó. Eu vou ter o volume 3,14 vezes 6 ao quadrado, 36, vezes 4 dividido por 3. Eu tenho aqui o seguinte, ó. 3,4 vezes 4 vai dar 12,56. 36 dividido por 3 vai dar 12.
12,56 vezes 12, mas se fosse 12 vezes 12, 144. Então, vai ser 144 mais um pouquinho, que vai dar o quê? 150,72. Isso é o volume que ele retirou em 1 hora de trabalho. Tá? Em 1 hora. Tá? 1 hora de trabalho aí. Aí agora, eu tenho que multiplicar aqui o segundo passo. Vai ser 150,72 vezes 8. Eu vou ter aqui, ó, 8 vezes 2, 16, ficam 6 e vai 1. 8 vezes 7, 56. Com 1, 57, ficam 7 e 1, 5. 8 vezes 0, 0 mais 5, 5. 8 vezes 5, 40. Fica 0 e vão 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Então, ele quer aproximado. Então, o volume aí, em metro cúbico, vai ser 1.206 aproximadamente aí em metro cúbico. Já vai colocar centímetro. Né? Metro cúbico aí. Tá? Então, esse é o volume a ser retirado aí, que está na letra D. Gabarito letra D, gabarito aí procede. Questão 22 aí, uma questão antiga da PM, que fala o seguinte: o volume de um cone equilátero, então não é qualquer cone, cara, é um cone que é equilátero. Isso faz diferença? Faz sim. Cujo raio da base mede 2 raiz de 3 é, olha só, vou esboçar um cone e vou te falar por que faz diferença. Ó, quando nós temos um cone equilátero, perdão aí, o que acontece com o cone equilátero, Sandro? No cone equilátero, vou desenhar aqui para você ver o que está acontecendo. Está vendo se esse cone equilátero, essa secção meridiana aqui, é um triângulo equilátero, ou seja, a geratriz do cone de rotação é igual ao diâmetro, ou seja, esse lado aqui, ele é o diâmetro, ele vale 2R. 2R. Isso aqui tudo, ó, 2R. Tá? E agora eu vou traçar a altura. Ele fala para mim que o raio da base mede 2 raiz de 3. Ele quer volume, né? Para achar volume, deixa eu só voltar aqui. Para achar o volume, eu preciso também da altura. Tá? Por quê? Lembra da fórmula? Fizemos quase agora na questão anterior. O volume de um cone, só lembrar o formulário aqui. O volume do cone é a área da base vezes a altura. Se você continuar escrevendo aqui numa fórmula mais fechadinha, esse π r ao quadrado, que é a área da base, aqui sobre 3, tá? Deixa eu só voltar lá em cima. Vou voltar aqui sobre 3. Então, o volume do cone, uma forma mais fechada, π r ao quadrado vezes h sobre 3. Tá? Então, olha só, aqui vale R. Tá? E aqui é H. Sandro, eu não tenho altura, mas eu tenho um raio. Tendo raio, eu vou ter a geratriz de rotação. Olha só, vou escrever aqui 1. E vou esboçar só uma parte desse triângulo aqui. Só essa parte aqui, ó. Tá? Esse triângulo que eu destaquei de verde, vou pegar só essa parte ali. Então, vou desenhar ele aqui. Esse cara aqui vale o raio, que é 2 raiz de 3. Aqui eu tenho a altura. E aqui eu tenho o dobro do raio, que é o dobro desse cara. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3. Tá? 4 raiz de 3. Beleza. Agora, para achar a altura, o que eu vou fazer, Sandro? O que eu tenho que fazer, Sandro? Lembra que no edital tem teorema de Pitágoras. Né? Então, eu tenho um triângulo retângulo que é relacionar catetos e hipotenusa. Você sabe o seguinte, que
A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então tem altura ao quadrado, aqui ó, h ao quadrado, que é um cateto, mais outro cateto ao quadrado, então a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? Sandra, eu posso começar pela hipotenusa? Pode, fica à vontade, cara. H ao quadrado vai dar h ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, você corta o 2 com a raiz, fica 3. 4 ao quadrado, 16. Você pode cortar o 2 com a raiz, vai dar 3 também. Você tem que altura ao quadrado é igual. Calma, Santos, já está doido para achar altura, né? 3 vezes 4, 12. 3 vezes 16, 48. Confere? 48 aí. H ao quadrado é igual a 48 menos 12. H ao quadrado é igual a 36. H é a raiz quadrada de 36. H é igual a 6. Beleza. Agora eu vou achar o volume. Tá? Achar o volume fazendo o que, Sandro? Vou chamar de segundo passo aqui, a questão. E o volume é área da base, que é π. Quanto vale o raio? 2 raiz de 3. Só que está ao quadrado, vezes a altura, que é 6. Tudo isso dividido por 3. Tá? Tudo isso dividido por 3 aqui. Aqui eu vou fazer, ó. O volume está ficando π. Ó, 2 ao quadrado, 4. Já fizemos isso hoje aqui, ó. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Vezes 6. Tudo isso dividido por 3. Posso cortar 3 com 3, já que está dividindo. 6 vezes 4, 24. Vezes π, 24π. Centímetro cúbico aí. Que é a nossa opção a ser marcada, que está na letra C. Gabarito letra C, gabarito aí procede. Questão 23, banca e BAD, fala o seguinte. Em 2020, o pedágio da terceira ponte foi reajustado. Com o aumento, o pedágio unidirecional, cobrança única para os dois sentidos. Para automóvel, caminhonete e furgão com 2 eixos e rodagem simples, passou a ser de 2,10, ou seja, 10 centavos mais que os 2, cobrado anteriormente. Este aumento corresponde a que porcentagem do valor cobrado anteriormente? Então, olha só, já que ele quer saber isso, né? Então, nada de fazer regra de 3, nem nada demais. Basta fazer o seguinte, olha só. Já que ele quer saber esses R$2, os 10 centavos em cima de R$2, você vai pegar os 10 centavos e aqui embaixo os R$2. Tá? R$2 ali. Tranquilo? Beleza? Então basta eu pegar, ó, o quanto aumentou em cima do todo que era. Agora, ou você divide 0,1 por 2, ou faz o seguinte, olha só. Porcentagem do denominador tem que virar 100. Então, eu tenho 2. Para virar 100, basta eu multiplicar aqui por 50 e multiplicar aqui em cima por 50. Tranquilo? Então, ó, 0,10 ou 0,1 vezes 50 dá 5. 2 vezes 50, 100. Então, você tem o quê? 5 por 100. 5 por 100, então. Né? Gabarito letra C. Gabarito aí procede. Questão 24. Banca da IBAD em uma determinada loja de departamento, o fogão custa R$400. Após negociação, o vendedor aplicou um desconto de R$20. Então, o desconto foi de 20, tá? Não foi 25%, não. Foi R$25. O valor percentual do desconto foi de... Olha só. Sandro, posso fazer igual ao anterior? Pode. Então, ele deu R$25 de desconto em cima do meu todo, que é 400. Olha só. O que você pode fazer? Você pode dividir tranquilamente e depois passar para porcentagem ou ir com aquela ideia. Sandro, será que tem como eu fazer o 400 virar 100? Sim. Basta dividir aqui por 4.
Dividindo por 4 embaixo, eu já tenho 100 aqui. Se eu dividir o denominador por 4, eu tenho que dividir o numerador por 4 também. E agora eu vou dividir aqui no canto. 25 por 4 vai dar 6. 6 vezes 4 é 24. Para chegar a 25 falta 1. Acrescento um zero, vírgula. 10 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar a 10, faltam 2. Acrescento um zero. 20 por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 nada. Então você tem 6,25 sobre 100, que é 6,25%. Gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Questão 25, banca IBAD. Juliana é vendedora de cosmético, ganha uma comissão de 9% sobre todas as vendas que realiza. Se em determinado mês o total de vendas que ela realizou foi de R$ 3.500, podemos dizer que sua comissão foi de, olha só, ela ganha 9% de quanto? De 3.500. Lembra desse D, né, da preposição de, você multiplica aí a fração pelo valor dado. Então aqui, ó, por 10, por 10, por 10, por 10. Então, 9 vezes 5, 45, ficam 5 e vão 4. 9 vezes 3, 27, com 4, 31. Então, R$ 315 foi a comissão dela nessa venda de 3.500. Gabarito letra A, gabarito aí procede. Questão 26. Clarice comprou uma cafeteira nova e ganhou 15% de desconto sobre o preço anunciado, né, por ter feito a compra à vista. Então, olha só. Você sabe o preço. Então, o preço da cafeteira sem desconto. X. Então, ela pagou quantos por cento? Então, ó, cuidar, ou você pode fazer de várias maneiras. Olha só. Ela ganhou 15% de desconto. Então, olha só. A cafeteira vale 100% e ela ganhou 15% de desconto. Logo, ela pagou pela cafeteira 85% do valor dela. Tranquilo? 85%. Deixa eu melhorar aquele 5 ali que está aparecendo até um 6. Tranquilo, né? Então agora você pode escrever assim, ó. 85% do valor da cafeteira é igual a R$ 119. Beleza? Tranquilo, né? Então, 119, né? Então, multiplicando o cruzado aqui, ou até simplificando aqui se você quiser, você pode simplificar 85 por 5, que você vai ter, ó, vou dar uma simplificada aqui, ó. 85 por 5, 100 por 5. Então, vou ter 17 está para 20 vezes x é igual a 119. Agora eu vou multiplicar 20 vezes 119. Então eu tenho aqui, ó, 17x é igual a 20 vezes 119. 2 vezes 9, 18. Fica um 8 e vai 1. 2 vezes 2, 1. 2 vezes 2, 2 mais 1, 3. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Tem esse zero aqui, então 2.318. Então x vai ser igual a 2.380, perdão, dividido por 17. Então você tira esse 18, cara. E agora vamos dividir, tá? Então, ó, 23 dividido por 17 vai dar 1. 1 vezes 17, 17. Para chegar a 23, sobram quanto? 6. Vai ficar 68. Tá? 68 dividido por 17 vai dar o quê? 4. 4 vezes 17, 68. Para 68, nada. Esse zero sobrou, eu coloco aqui. Então, deu R$140, era o preço da cafeteira. Gabarito letra E. Questão 26. Curso de formação de sargento do bombeiro do estado do Rio de Janeiro aí. Ó, um comerciante reajustou o preço de um certo produto em
35%. Mais tarde, o comerciante resolveu anunciar um desconto sobre o preço novo, de modo a voltar a vender o produto pelo preço antigo. Neste caso, ele deve anunciar um desconto aproximado de... Então, cuidado, olha só. Já descarta o seguinte, olha só. Se ele aumentou em 35%, para ele voltar ao preço anterior, tem que ser um valor, tem que ser uma porcentagem menor do que essa aqui. Então, ó, letra C já não é, porque você podia pensar em marcar a letra C. Ah, se ele aumentou em 35, vai dar desconto em 35. Não, não vai não. Se ele aumentou em 35 e depois der um desconto em cima de 35, ele vai vender por menos do que era. Não pode ser C, não pode ser D, não pode ser E. Ou é A ou é B, tá? Esse tipo de questão, que ele aumenta a mercadoria em determinada porcentagem e quer voltar ao preço anterior, nunca vai ser igual e nem maior a porcentagem de aumento. Então, olha só. Sandro, como eu ataco esse tipo de questão, já que ele não deu valor nenhum? Então, olha só. Parte do princípio que a mercadoria valia R$100. Sempre trabalha em cima de 100 que fica mais fácil. Então, preço inicial. R$100. Sandro, por que 100? Porque é mais fácil, como você falou aí. Porque olha só, aumentar 35% em cima de R$100, você sabe que aumentou R$35, não é isso? Então, ó, novo preço. Novo preço. Por quê? Aumentar 35% de 100 é R$35. Então, o novo preço passou a ser R$135. Confere. Viu, né? O que está acontecendo? 35% em cima de 100 dá R$35, então a mercadoria passou a ser R$135. Agora você vai fazer aquela famosa regrinha de 3, ó. Então tá aqui, ó. O valor monetário é R$135 é o que você tem. E isso vale 100% do valor da mercadoria. Qual é a nova porcentagem, né? Para ele voltar a ser R$100. Tá? Vou multiplicar cruzado. 135x é igual a 100 vezes 100, que vai dar 10.000. Tranquilo? Que vai dar 10.000 aí. Agora eu quero saber x. Então vou isolar o x e vou passar o 135 dividindo. Então eu vou ter 10.000 dividido por 135. Tá? Você dividindo 10.000 sobre 135, você fazendo a divisão aí, você vai achar em torno de 74,07 aí, tá? Você vai achar aproximadamente isso aí. Então isso aqui está mais próximo de 74 do que 75. Então, aproximadamente 74, tá? Por cento. Isso é o que a mercadoria passou a valer agora. Para ela valer 74%, você deu quanto por cento de desconto? Você vai ter 100% menos 74%. Logo, você deu de desconto um valor aproximado de 26%. Tá? Gabarito letra A, o gabarito aí procede. Então, viu o que eu te falei? Ó. Se eu dei uma porcentagem de aumento, depois eu quero voltar ao preço inicial, a porcentagem de desconto vai ser sempre menor do que o valor que eu aumentei. Pode ver que foi. Tá? Então, vamos fazer a próxima aí. Questão 27. Manuel teve o seu salário reajustado em 20%, passando a receber 1.500. O salário de Manuel antes do reajuste era de... Então, olha só. Se eu aumentei em 20%, ele ficou com 120%. Não é isso? Se eu aumentei em 20%, ele ficou com 120% agora. Do salário dele, passou a ser quanto? 1.500. Tá? Sandro, por que 120? Porque ele era 100%, aumentei 20%. Então passou a ser 120% do salário dele, passou a ser quanto? 1.500. Então posso simplificar aqui, ó. O zero vai dar zero. E eu tenho 12x igual a 10 vezes 1.500, que vai dar 15.000. X vai ser igual a 15.000
dividido por 12, né? Então, x vai ficar igual a 15 por 12 vai dar 1, 1 vezes 12. 12 para chegar a 15 faltam 3. 30 dividido por 12 vai dar 2. 2 vezes 12, 24, 4, 36. 60 vai dar 5.250. Beleza? Gabarito letra B. Gabarito aí procede. Questão 28. O preço de um objeto foi aumentado em 20% do seu valor. Como as vendas diminuíram, o novo preço foi reduzido em 10% do seu valor. Em relação ao preço inicial, o preço final apresenta, então olha só, você está tendo um aumento e um desconto sucessivo. Então você pode fazer assim, ó. Primeiro modo de fazer, você vai fazer o seguinte, mais para aumento, aí você vai somar as duas porcentagens e menos para desconto, né? Foi reduzido, você teve um desconto. Ó, sinais diferentes na adição, você subtrai e conserva o sinal do maior. Então está dando mais, que é o sinal do maior positivo, 20 menos 10, 10%. Aí você pensa em marcar aqui, ó, um aumento de 10%. Não. Segundo passo, na primeira resolução ali. Você anda uma casa decimal, vai ficar 2. Vezes, você anda uma casa decimal, vai ficar menos 1. Isso vai ficar igual a mais vezes menos dá menos, 2 vezes 1, 2. Então 2% aqui. Agora você vai somar os dois valores. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Fica positivo, 10 menos 2, 8. Então, um aumento de 20 e um desconto de 10 equivale a um único aumento de 8%. Gabarito letra B, o gabarito aí procede. Tá? Olha outra maneira de você resolver. Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Olha só. No segundo modo, você pode fazer o seguinte, olha só. 20% de aumento. Você teria o seguinte, seria 100% mais 20%. Então isso equivale a 120%, que é igual a 1,2, tá? Então, 100% mais 20%, 1,2. Então, toda vez que tiver assim um aumento, você vai pegar 1 mais o aumento que está ali. Desconto, você vai pegar 100 menos 10% de desconto, que vai dar o quê? 90%. E isso equivale a 0,9. E agora basta multiplicar 1,2 vezes 0,9. 1,2 vezes 0,9, você vai achar 1,08. Então, o que está após a vírgula é a parte que aumentou. Então, aumentou quanto? 0,08. Escrevendo em forma de porcentagem, eu tenho 8 sobre 100, que equivale a 8% aí de aumento. Gabarito letra B, gabarito procede, tá? Você pode fazer assim ou assim. Questão 29. Em uma semana, as ações de certa companhia valorizaram 20%. Então, ela teve um aumento de 20%. Mais 20%. E na semana seguinte, desvalorizaram 20%. O valor das ações é o mesmo que o valor inicial? Cara, não é. Esse tipo de questão não é a mesma coisa que o valor inicial. Porque você pode pensar assim, ah, Sandro, aumentou 20, diminuiu 20, continuou na mesma. Não, não permaneceu a mesma coisa não. Porque olha só, primeiro você faz o quê? Você vai somar as porcentagens. Então, valorizou está tendo aumento, desvalorizou está tendo desconto. Então, mais para aumento e menos para desconto. Eu vou somar aqui e vai dar 0%. Aí o que eu faço? Ando uma casa decimal, vai ficar valendo 2. Vezes, vou andar uma casa decimal, vai ficar valendo menos 2. Mais vezes menos dá menos, 2 vezes 2, 4. Então, menos 4 mais 0, menos 4. Então, esse sinal de menos indica desconto, ou seja, uma desvalorização de 4%. Então, está aqui, ó, maior em 2% que o valor inicial, menor em 2%, menor em 4%. Então, 4% menor, gabarito letra E. Lembrando que você pode fazer aqui, 1,2 vezes 0,8. Você vai matar também, tá? Vamos para a próxima.
Questão 30. O preço de um produto sofreu um acréscimo, então teve um aumento de 15%, então mais 15%. Um novo acréscimo sobre o novo preço de 40%, está tendo dois aumentos sucessivos. Então, primeiro passo eu vou somar. Então, cuidado, aquele cara que está começando a estudar agora, ele acaba marcando letra C e sai felizão. Não, cara, vai ser um valor maior que 55, com certeza. Primeiro você vai somar, que vai dar 55% de aumento. Depois você vai andar uma casa decimal, vai ficar 1,5 vezes, vai andar uma casa decimal, vai ficar 4 e multiplica. Ó. Mais vezes mais vai dar mais. 4 vezes 1,5 vai dar o quê? 6, né? 6% ali. 55 mais 6, 61%. Então, um aumento de 15 mais um aumento de 40% equivale a um único aumento de 61%. Tá? Lembrando que é bom fazer assim quando você tem duas porcentagens. Sandro, se tiver 3, você vai ver daqui a pouquinho vai aparecer uma questão assim. Então, emerge aí, né? Dois descontos sucessivos, ó, são descontos. Então, se são descontos, você vai colocar valor negativo. Então, desconto. Primeiro você vai somar esses descontos. Tá? Aí você vai ter, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 100%. Tá? Ah, são dois descontos sucessivos de 50% equivale a um único desconto de 100%? Não. Ainda bem que nem tem isso, né? Um único desconto de 100%. Não tem. Por quê? Porque primeiro você soma, depois você anda uma casa, que vai dar 5, vezes, aqui ó, sinal de menos para indicar que foi desconto, anda uma casa vai dar 5. Menos vezes menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior negativo vai ficar negativo. 100 menos 25, 75. Então, você está tendo dois descontos de 50, equivale a um único desconto de 75%. Gabarito letra B, gabarito aí procede. Questão 32, Banco IBAD. Rafaela é dona de uma loja e no mês de dezembro de 2017 remarcou seus preços com dois descontos sucessivos de 10. Então, olha só, eu já tenho um desconto de 10, depois um outro desconto de 10 e um desconto de 20. Então, ela deu três descontos sucessivos. O desconto equivale a esses três descontos foi, então, eu dar três descontos sucessivos equivale a um desconto de quanto? Beleza? Então, olha só, Sandro, fazer os três de uma vez pelo aquele bizu não dá. Então, você pode fazer assim, ó. Aos pares, você pega esses dois primeiros, de preferência ali, ó. Tá? Então, você vai fazer lá. Então, ó, aqui vai dar menos 20. Tranquilo? E agora você vai dar uma casa, vai ficar 1 vezes 1 ali, só que são negativo, que são descontos, né? Agora você faz, ó, menos vezes menos vai dar mais, 1 vezes 1, 1. Tranquilo? Então, dois descontos de 10 equivale a um único desconto de 19%. Agora você pega esse cara que sobrou e faz aqui, ó. Ó. Pega esse desconto e faz com o cara que você não usou ainda. Então, você vai somar. Viu? Então, você pode fazer assim. Então, aqui, somando, vai dar menos 39. E agora, você vai andar uma casa decimal, vai ficar menos 1,19 vezes menos 2. Que é igual. 2 vezes 9, 18. Ficam 8. Vai 1. 2 vezes 1, 2 com 3. Tá? Então, você está tendo aí... Vai ficar mais, né? Mais. Você vai ficar com... vai pedir emprestado. 10, 10 menos 2, 8. Menos 8 dá 2. Vai ficar... Vai dar 35, né? 35,2. Ou vírgula 20 ali. Gabarito letra C. Sandro, se eu tivesse que fazer daquela outra forma, você ia pegar aqui, você podia fazer o seguinte, olha só.
Não teve um desconto de 10, então ficou valendo 0,9%. 0,9 ou 90%, perdão. Vezes. Você não deu um desconto de 10, ficou valendo 90%. O que é 90%? 0,9. Você deu um desconto de 20, que ficou valendo 80%. 0,8. Você multiplicando isso, você vai ter 0,8 vezes 0,9 vezes 0,9. Que aí você vai ter 0,81 vezes 0,8. Que aí você vai ter 3 casas decimais, né? 3 casas, 8 vezes 1, 8, 6, 4, 8. Beleza. Isso aqui foi para quando você faz isso, aqui é quanto ficou valendo. Não é isso aqui, não é o desconto, é quanto ficou valendo. Aí você vai pegar 1 menos 0, que 1 é 100%, né? Menos 0,648. Isso aqui vai dar 0,352. Passando para a porcentagem, eu tenho 1, 2. Então, um desconto de 35,2% ou 0,20. Letra C. Você pode fazer assim ou assim, tá? Então, vamos para a próxima aí. Então, questão 33, tá? Uma questão um pouquinho antiga aí. Ela caiu para a Guarda Municipal em Niterói. Ele fala o seguinte: em determinada rua de Icaraí, houve X acidentes de carro durante o mês de janeiro. Em fevereiro, esse índice aumentou 25%. E no mês de março, tal índice diminuiu em 20%. Está tendo um aumento, então um aumento mais 20%, mais 25%. Tá? A palavra diminuiu, né, um desconto aí, então sinal de menos 20%. Aquele aluno que está estudando, sem bater na tecla, aquele aluno que não estudou porcentagem, né, não viu na aula, tem esse bizu, mas durante a aula eu faço de outra forma para mostrar realmente que esse bizu funciona. Tá? Eu atribuo um valor para o número de acidentes, por exemplo, de 100%, faço a brincadeira e vai ver o que acontece no final. O que acontece? Um cara desavisado, ele vai marcar a letra A, né? Ele vai fazer 25 menos 25%, letra A e vai embora. Não, não é letra A com certeza. Letra A eu sei que não é, tá? Então, primeiro passo, eu vou somar as porcentagens. Só que tem uma soma com sinais diferentes que você subtrai. Vou conservar o saldo maior e vai ficar 5%. Então, por enquanto, está tendo um aumento de 5%. Aí, o que você faz? Anda uma casa, vai ficar mais 2,5. Vezes, você vai andar uma casa aqui, vai ficar menos 2. E agora multiplica. Mais vezes menos vai dar menos. 2 vezes 2,5 dá 5%. Sinal de diferença subtrai, só que são simétricos. 5 menos 5, zerou. Zero. Então, não aumentou nem diminuiu. Permaneceu mesmo, constante, no mesmo patamar. Então, aqui, permaneceu no mesmo patamar. Beleza? Gabarito letra B. Gabarito procede. Então, chegamos ao final da nossa segunda revisão, né? Eu devo estar postando durante a semana, domingo ou segunda. Vou mandar uma lista aí nos grupos aí com questões de porcentagem, outras questões de regra de 3, razão, proporção, grandeza diretamente proporcional. Vou mandar aí e na segunda-feira eu devo postar a resolução dessa folha que eu vou mandar aí para vocês, tá? Então, um bom final de semana para vocês, um ótimo estudo aí.